havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Sebastião Ferraz para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 668, sessão extraordinária, em 7 de dezembro de 2006. Presidente, senhor vereador Ivan Moreira. Presidente. Às 18h15, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Sami Jorge, Marcelino de Almeida, Eliomar Coelho, Nereide Pedregal, pastora Márcia Teixeira, Carlos Caiado, doutor Adilson Soares, Jorge Felipe, Cláudio Cavalcante, Rubem de Andrada, Tereza Berger, Stefane Cesariani, Rogério Bittar, Patrícia Morim, Lucinha, Dionísio Lins, Átila Nunes Neto, Argemiro Pimentel, Ivan Moreira, Luiz Carlos Ramos, Edson Ferraz, Cristiane Brasil, Paulo Serri, Andréa Gouveia Vieira, Fernando Guzmão, Jorge Babu. 27, assume a presidência o senhor presidente Ivan Moreira. Encerra-se a sessão às 18h43. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Argemiro Pimentel, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Santos, senhoras vereadores, senhores vereadores presentes, boa tarde. Queria cumprimentar os companheiros, especialmente o nobre vereador Dr. Carlos Eduardo, a vereadora Andréa Gouveia Vieira, e parabenizá-los pelo encerramento, pelo belo relatório que foi feito ontem, encerrando-se então a CPI da merenda, na qual eu tive a grata satisfação de participar, e nesta ocasião eu quero parabenizar Sua Excelência, o nobre vereador Dr. Carlos Eduardo, que conduziu essa CPI da maneira mais correta possível. Eu estive presente em 3 audiências públicas e os companheiros vereadores sabem, não é novidade para ninguém nessa casa, que eu, ultimamente, de 2 anos para cá, tenho problemas sérios de saúde e não posso comparecer em todas as sessões, mas nem por isso eu tenho deixado de comparecer, pelo menos em 90% das sessões que acontecem nesta casa. Quaisquer dúvidas, senhores vereadores, basta ver as atas e o livro de presença. Com todas as dificuldades, com todos os problemas que eu tenho enfrentado de saúde, mas foi assim quando eu estava até de cadeira de rodas, eu estive nesse plenário, votando questões importantes para a cidade do Rio de Janeiro. E na CPI da merenda foi assim, a CPI, sem imparcialidade, participei de várias audiências públicas, e todos os dias que nós nos encontrávamos, nós discutíamos e falávamos sobre o assunto. A CPI foi conduzida baseado nas denúncias, o relatório foi feito baseado nas declarações dos depoentes. Então eu não vi nenhuma irregularidade, não vi nenhuma pressão, nem por parte da Sua Excelência, a relatora, a vereadora Andréa Gouveia Vieira, nem por parte de Sua Excelência, o presidente, Dr. Carlos Eduardo. Por essa razão, após discutirmos o relatório, eu assinei consciente do meu dever cumprido. Estou dando a minha parcela de contribuição com o meu mandato com o povo da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos o dever, senhor presidente, de fiscalizar
de fazermos as CPIs e tirarmos as nossas conclusões. Não somos nós que fazemos o julgamento. Nós encaminhamos aos órgãos competentes e de lá sairá condenados ou absolvidos. Então, eu queria, senhores vereadores, relatar aqui a posição de Sua Excelência o vereador Paulo Serri, que eu admiro muito, que tem sido um excelente líder do governo fazendo o seu papel. Mas o vereador Serri, quando fala das pessoas, ele pode mostrar os seus defeitos, mas não pode esconder as suas qualidades, vereador. E eu, portanto, ninguém me orientou a minha posição com relação à CPI, até porque eu já nessa casa presidi uma CPI, tive a companhia do vereador Rubens de Andrade, que está presente aqui no plenário, que foi o relator, vereador Rodrigo Betlen e outros vereadores, e fizemos o que era necessário e encaminhamos para os órgãos competentes. Por essa razão, estou terminando agora o meu 6º ano legislativo e acho que aprendi alguma coisa, o suficiente para assinar um relatório sem ceder a pressões de A ou B. Eu acho que o grande erro que nós cometemos, doutor Carlos Eduardo, nesta casa, foi sermos generosos demais com o senhor prefeito. Porque pelo menos nesses 6 anos que eu estou nesta casa, o prefeito, vamos usar o termo bem usado aí, deitou e rolou. O prefeito não cumpriu as coisas que foi combinado com os vereadores em a maioria das votações. Esse ano nós cansamos de fazer acordo. Eu lembro, doutor Carlos Eduardo, dos 67 milhões e meio que nós votamos para Rio Luz, que serviu único e exclusivamente para o secretário de obra, Eider Danta, eleger o seu filho, mandar grupos em nossas comunidades, tentar desmoralizar os vereadores comunitários, usando um rolo compressor, fazendo praças. Aí sim, nós temos que fazer uma outra CPI para que o doutor Eider Danta diga como é que ele fez mais de 100 praças na Zona Oeste em prazo de 15 dias. Qual foi a licitação? Como foi feita, como foi liberada essa verba? Aí sim, eu vou fazer de novo uma CPI para mostrar para o senhor prefeito que eu não estou sendo conduzido por ninguém. E mesmo não sendo dos melhores vereadores, não sendo um doutor Carlos Eduardo, um Rubens de Andrade e outros mais, mas graças a Deus adquiri algum conhecimento o suficiente para levantar, para colher material, fazermos CPI, como foi feito a CPI das obras paradas, que nós, junto com o vereador Rubens de Andrade, detectamos várias irregularidades, obras do Favela Bairro descaracterizadas, obras não concluídas, escolas e creches, naquela ocasião, iniciada pelo então prefeito Conde, todas foram paralisadas, descaracterizadas. 300 milhões que Conde havia deixado para o projeto Favela Bairro 2 e 3, as obras não foram concluídas, as escolas não foram concluídas, as creches não foram concluídas. 310 milhões do Banco Mundial, da Caixa Econômica e do BNDES deixado para as obras da Avenida Brasil, até hoje não foram concluídas, senhores vereadores. Então, eu acho que as pessoas, antes de falarem, porque o pau que dá em Chico bate em Francisco. É muito bom a gente criticar as pessoas e achar que só nós somos os certos, somos corretos. Eu, a partir desse momento, me coloco à disposição para participar, não só dessa CPI como participei, como de inúmeras que me convidarem, sendo eu encaminhado pelo meu bloco, pelo meu líder. Estou aí, vereador Chiquinho, para atender às solicitações do bloco, em todas as necessidades possíveis. Portanto, senhor presidente, era essa a minha manifestação, e repudiar uma pessoa que eu considero tanto, tenho estima, o vereador Serri, falar na reunião que eu não tinha capacidade para assinar a CPI. Por quê, vereador?
Eu presidi uma CPI nessa casa com sucesso. Eu participei, fui presidente da Comissão de Educação e Cultura, participei das discussões importantes dessa casa. Portanto, se Vossa Excelência acha que eu não estou qualificado, eu só lamento. Mas se eu não fosse qualificado, o povo não tinha me reelegido com 22 mil votos. Estou aí para colaborar com minha cidade, com meus eleitores, não só com meus eleitores, com toda a cidade, todas as necessidades e as convocações feitas na condição de legislador por essa Casa de Lei. Portanto, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Carlos Eduardo, parabéns pela sua conduta à frente da CPI. Vereador Andréa Gouveia Vieira, que eu acho que fez um relatório excelente, baseado nas declarações de todos os depoentes. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Serri. Sou trazido à tribuna pela palavra do nobre vereador, companheiro e colega Argemiro Pimentel, que eu não preciso dizer, conta com todo o meu apreço, meu respeito, meu carinho. Somos vereadores aqui já caminhamos no nosso terceiro mandato e sempre tivemos uma convivência aqui muito respeitosa, muito harmoniosa e muito rica. Ocorre que não era disso que estava se tratando quando eu falei ontem, durante o rito de leitura do relatório da CPI da merenda, coordenada pelo vereador Carlos Eduardo. Não foi dessas coisas que eu tratava quando disse que entendia que o vereador Argemiro Pimentel não teria condições de assinar aquele relatório e dormir tranquilo à noite. Foi isso que eu disse na reunião, isso que disse aos jornais. Portanto, não disse para que ele não soubesse, disse para que ele ouvisse, porque disse ao jornal O Dia, que hoje não publicou exatamente o que eu havia dito, publicou apenas uma pequena menção. E disse isso não porque acha que o vereador Argemiro Pimentel não tem qualidades intelectuais, qualidades de conhecimento para integrar a CPI. Não se trata disso. O vereador tem todas as qualidades que qualquer outro companheiro aqui tem. Mas disse pelo fato do vereador ter estado ausente de praticamente todas as oitivas, não participou de uma reunião dos membros da CPI. As razões são diversas, porque não pôde, porque não se interessou, porque não quis. Eu participei de todas as reuniões, eu não era membro da CPI, vinha na condição de líder do governo para me informar do que estava acontecendo. E, ao que eu me recorde, o vereador Argemiro Pimentel esteve aqui numa das oitivas, ficou 15 minutos e foi embora. Então, eu achei que numa CPI dessa natureza, complexa, difícil, de decisão intrincada, leitura de um relatório com o qual eu não concordo absolutamente, leitura de um relatório que se excedeu tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista das palavras que usou em relação ao secretário Índio da Costa e a secretária Sônia Mograbi. O próprio presidente da CPI, o vereador Carlos Eduardo, se sensibilizou com a argumentação que eu fiz ontem na reunião de que a relatora, a vereadora Andréa Gouveia Vieira, se excedeu nos termos que usou, duros, inverdadeiros, deselegantes e ofensivos, e para qualificar a ação do vereador
Ilho da Costa, à época secretário de administração, e da professora Sônia Mugrabi. Mas isso é uma coisa que nós vamos tratar depois. A vereadora é responsável pelos seus atos e responderá por eles no fórum adequado, caso insista em manter no relatório os excessos que cometeu. Então, eu queria apenas explicar ao companheiro Argemiro Pimentel que o que eu disse foi exatamente isso e que estou aqui a repetir nesse início de tarde. Eu achava que ele não teria condições de assinar um relatório daquela intensidade, um relatório longo de mais de 70 páginas, parece, que nós lemos aqui em 2 horas seguidas de leitura ontem. Quando não participou, quando não ouviu o contraditório que se estabelece nas oitivas que se fazem aqui, enfim, não acredito sinceramente que tenha lido a publicação também das oitivas. Ontem que eu achei que viria para ouvir o relatório final, pelo menos ouvir o relatório e dar maioria para assinar. Nem isso o vereador veio. Achei que ontem viria para dar maioria para assinar. Também não veio. Então, eu julguei que, por razões de natureza ética, de natureza de princípio, de natureza pessoal mesmo do vereador, ele se sentiria impedido de assinar aquele relatório cujos fatos ali narrados ele não havia acompanhado, não eram do seu conhecimento absolutamente, e ele estava apenas assinando para compor uma maioria para consagrar os termos daquele relatório. E no relatório que eu vou encaminhar em separado e também encaminhar ao Ministério Público, eu vou citar essa questão, para dizer ao meu nobre companheiro Argemiro Pimentel que eu vou citar esse fato da minha estranheza, companheiro que, como as atas das oitivas atestam, os relatórios das oitivas publicados em Diário Oficial atestam, as atas das reuniões da comissão atestam, eu vou me referir a essa questão quando eu caminhar o relatório paralelo que completei e vou apresentar hoje ao Ministério Público apenas para que se registre ali, não é? Como é que essas coisas caminham, por vezes, aqui nessa casa, que já consagra um rito de aprovação desses relatórios que deveria ser discutido por nós, não digo mudado por nós, mas discutido por nós. Na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, os relatórios das comissões parlamentares de inquérito são submetidos a plenário. Eles não ficam submetidos à decisão de 3 pessoas, porque nem é a decisão de 5, é de 3 pessoas. 3 pessoas sentam aqui, decidem, publicam e pronto. Acabou. É um rito diferente. É um rito diferente. Saudamos a presença do nobre vereador Jorge Pereira. Chega aqui com a sua augusta presença para nos brindar. Então, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, votam lá os membros da CPI, mas há de referendo do plenário. O plenário pode rejeitar o relatório. Aqui, o relatório fica submetido ao voto de 3 pessoas. Ontem, nós tínhamos... Tudo bem, vereador Jairinho? Ontem nós tínhamos 4 pessoas. Se votássemos ontem, não havia maioria. Nem voto houve ontem na reunião nem voto houve na reunião que leu o relatório. Apenas os votos se expressam através de assinaturas que se apõem ou que não se apõem
aos relatórios. Então, acho que esse é um fato que nós deveríamos debater aqui. Não digo que está certo, que está errado, mas digo que deveríamos levantar esse debate, porque a Casa funciona de maneira diversa. Aqui funcionam a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, onde os relatórios das CPIs são submetidos à apreciação do plenário, mesmo depois de avalizados por aqueles que compõem as CPIs. Então, senhor presidente, queria concluir formando que estou formalizando junto à mesa um relatório em separado, que eu faço questão e pediria que todos lessem depois, um relatório consubstanciado, de conteúdo, e um relatório que certamente, a meu ver, estabelece a verdade dos fatos, ocultada de maneira proposital no relatório oficial feito pela vereadora André Gouveia Vieira. E ao nobre companheiro Argemiro, pedir que continuemos a nos querer bem, a nos respeitar, como sempre fizemos, mas eu não poderia, num momento desse, deixar de fazer esse registro de que o companheiro assinou aquele relatório motivado por razões que certamente lhe são importantes, lhe são caras, eu respeito, mas por razões que não são apoiadas no conhecimento da matéria que aqui se discutiu, na sua presença nos contraditórios que se estabeleceram, nem na leitura do relatório final, que ele não teve tempo de fazê-lo, que nós ontem levamos 2 horas para ler e analisar, e à tarde, pelo que eu soube, esse relatório já contava com a assinatura dele, sem que ele aqui estivesse. Então, são fatos que não invalidam, evidentemente, não invalidam a maioria que se formou em torno daquela versão que o relatório consagra, mas são fatos que eu irei incluir no meu relatório a ser enviado ao Ministério Público Estadual. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência, cumprimentar ao companheiro Argemiro Pimentel e a todos os colegas aqui presentes nesse início de tarde. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Rubem de Haddad. Vereadores, senhoras vereadoras, aqui no plenário, ou que se encontram nos gabinetes, funcionários desta casa, imprensa, aqueles que estejam acompanhando pela TV Câmara. Eu uso aqui esse momento da tribuna, após a fala do líder do governo, tratando de 2 questões, em cima do que o líder do governo, vereador Paulo Serri, aqui abordou sobre a fala do vereador Argemiro, e mais do que isso, sobre a assinatura em que o vereador Argemiro Pimentel, no exercício do seu 2º mandato de vereador da cidade do Rio de Janeiro, eleito em 2000 e reeleito em 2004, tendo a prerrogativa de aqui nessa casa representar os moradores, os cariocas da cidade do Rio de Janeiro, de subscrever um relatório. E me causou preocupação, vereador Paulo Serri, e espero que o senhor possa estar acompanhando essa fala. Primeiro, porque eu tenho certeza que se tivesse o vereador Argemiro Pimentel se recusado a assinar o relatório da CPI e compartilhasse da assinatura do seu relatório paralelo, o senhor aqui nessa tribuna não estaria questionando se o vereador Argemiro participa ou participou ou não
das oitivas, né, um nome bonito, da CPI. Ou, se o vereador Argemiro Pimentel estivesse ausente desta casa há mais de 6 meses e agora aqui comparecesse para votar com o governo, o senhor também não estaria questionando. Mas se o vereador Argemiro sumisse no ano de 2006 desta casa, vereador Stepan, e agora no período da votação do orçamento aparecesse e estivesse assinado, subscrevendo algum parecer contrário às emendas do governo, o senhor certamente daqui estaria questionando. Isso me causa perplexidade, vereador Paulo Serri, porque o vereador Argemiro ele foi reeleito pela população. E mais, essa não é uma primeira questão, porque eu tive a oportunidade de conviver com o senhor na CPI da Saúde, e eu lembro que nem como presidente nem relator permaneci nessa comissão, porque o senhor achava que não estaria em condições de dar estabilidade ao funcionamento da CPI da Saúde, enfim, a preocupação muito grande. Eu fiquei, desde aquele momento, preocupado. E o senhor conviveu comigo na CPI da Saúde e viu que eu estava presente em todas as audiências da CPI da Saúde. Era o primeiro a chegar e o último a sair. E, democraticamente, não criei nenhum problema para o funcionamento pleno da CPI da Saúde. Ouvimos todos e debatemos sobre tudo que tratava da questão da saúde. Eu fico preocupado, vereador Serri, porque senão, e ainda mais quando o senhor fala que vai encaminhar para um relatório anexo ao Ministério Público para dizer que o vereador não estava presente nas audiências dessa casa. Isso é algo gravíssimo, porque isso nós podemos, a partir de agora, criar o vereador de primeira categoria, de segunda e de terceira. Nós vamos estratificar aqui. Daqui a pouco, vamos criar o vereador que tem mais votos ou não do que o outro, que vota 1 ou 2 vezes. Pinochet faleceu essa semana. E nós não esperamos que se perpetue aqui algo que nós vimos no Chile, senador vitalício. Imagine criar aqui a figura do vereador com um peso a mais do que o outro. Essa é uma preocupação quando o senhor trata essa questão. O governo foi derrotado, não conseguia a maioria para subscrever o relatório que o senhor acha interessante. Agora, eu acho, e o senhor deva ter e tem que ter esse papel daqui desta tribuna, questionar todos os pontos do relatório que não condiz com a prática da prefeitura. Isso é democrático e legítimo. Isso me causa apreensão, vereador Paulo Serri, até porque também foi aí a semana passada que o Tribunal, o Superior, decidiu que não tem partido de primeira categoria ou segunda, quando julgou inconstitucional a cláusula de barreira. Então, eu tenho essa preocupação, nós trazemos para aqui, porque um jornalista, em junho de 2004, com matérias publicadas no Globo, fez o mesmo. E todos os vereadores aqui foram lá convocados, Ministério Público, aquela história toda, enfim e tal. E que eu saiba a maioria já teve o seu procedimento arquivado. Então nós temos que debater essas questões no nosso âmbito político, da Câmara Municipal, trabalhar pela maioria das CPI, sim, maioria pelo orçamento, sim, mas se não conseguir, vamos debater o relatório nesta casa. Então, essa é a preocupação, vereador. Concedeu o senhor a parte, porque o tempo é curto, e, na verdade, eu preciso falar de 2 questões importantes, que é o orçamento da cidade do Rio de Janeiro e a questão dos transportes que a Prefeitura pretende licitar. Ou a parte ao vereador líder do governo. Muito rápido, só para dizer a Vossa Excelência que não há nada, eu não fui aí reclamar. Coisa que eu não sou é de reclamar, sou dizer o que eu penso. Eu não reclamo nunca. Eu enfrento e digo o que penso. E eu fui dizer o que penso. Eu não fui questionar, eu fui dizer que eu não concordo com o relatório que fizeram. Fiz um relatório em separado e vou encaminhá-lo, ao Ministério Público, porque a mesa não
não toma essa providência em relação a relatórios feitos em separado. Eu é que tenho que tomar a providência. Esse foi um ponto. Segundo, dizer a Vossa Excelência que não precisa se preocupar com nada que eu disser que eu farei. Porque eu farei sempre respeitando as matrizes institucionais do Poder Legislativo, sempre assim, a natureza de cada mandato, que aqui está, mas o que eu não posso é abrir mão de prerrogativas que eu tenho no meu mandato e que são importantes. E não posso abrir mão também de me empenhar para que os mandatos sejam exercidos como faz Vossa Excelência com o seu, como faz o vereador Stepan com o dele, o vereador Carlos Eduardo com o dele, como procuro fazer eu com o meu. Então, é apenas dizer a Vossa Excelência que não se preocupe com a minha ação, que será sempre nos limites da legalidade e do tratamento institucional das questões. E que eu não fui reclamar. Eu não sou um político de reclamação. Sou um político de receber as informações, tratá-las com um pouco que eu conheço e de ir para o embate político, que é uma característica da minha ação política. Muito obrigado pela parte. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, aqui nesta casa, nós estamos num período importante, que é a votação do orçamento. E aqui dessa tribuna, quero fazer um chamamento a todos os vereadores e vereadoras para que nós possamos saber o porquê da comissão de orçamento, presidida pelo vereador Índio da Costa, tendo como membros vereador Luísio de Freitas e a vereadora Andréa Gouveia, do porquê de, segundo informações aqui colhidas no plenário, inclusive com o líder do governo, e também pela minha assessoria junto à comissão de orçamento, da não publicação no dia de hoje dos pareceres às emendas. Porque esse é o segundo calendário de discussão e apresentação de emendas, análise de emendas, discussão realizada na quinta-feira no cerimonial, com os vereadores e a comissão de orçamento, e a publicação no dia de hoje para que amanhã procedêssemos à votação do orçamento e corresse o tempo para que na dia 19 tivéssemos a redação final do orçamento. E estou aqui surpreso que a comissão de orçamento desta casa, que eu saiba, sem uma comunicação aqui desta tribuna, no dia de hoje, terça-feira, ou na quinta-feira mesmo, ou a cada vereador, da não publicação no dia de hoje, vereadora Lucinha, para que amanhã nós pudéssemos votar o orçamento. Eu quero entender o que tem a mais, além do orçamento, que se pretende colocar na ordem de discussão. Se não for essa semana, certamente na próxima semana. Isso me causa, assim, uma preocupação muito grande, senhores vereadores e senhoras vereadoras, porque nós já cansamos de ver aqui, justamente no período de votação de orçamento, ou no recesso, na metade do ano, com assodamento, de uma forma precipitada, se embute projetos polêmicos, conflitantes aos interesses da cidade do Rio de Janeiro, da preservação do meio ambiente, da circulação viária, das questões fundamentais ambientais em nossa cidade, muitas vezes em confronto com a legislação, particularmente Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Lei Orgânica. E agora vejo aqui no dia de hoje que nós não temos a publicação pela Comissão de Orçamento. Os membros da comissão precisam, na tarde de hoje, nessa casa, explicar o que aconteceu, o que está acontecendo, o que acontecerá. Eu não sei se o subsecretário do gabinete do prefeito Antônio Sá possa explicar e melhor detalhar o que vem por aí.
Mas nós precisamos entender para que possamos nos preparar democraticamente para os embates e não sermos surpreendidos pelo que virá. Então, esse é um chamamento aqui à Comissão de Orçamento, porque é o segundo calendário aprovado, publicado, apresentado à Casa, em que os vereadores cumprem ali o prazo de apresentação de emendas, discutem no cerimonial essas emendas e, quando nós pensamos que as coisas estão tramitando para que no dia 13 a 14 possamos votar nesta Casa o orçamento, surge simplesmente uma informação acolhida aqui no plenário e junto à Comissão de Orçamento, que não temos publicação e mais, nem previsão ou data. Então nós precisamos entender isso, porque o vereador Índio da Costa, na reunião que nós tivemos na quinta-feira, em nenhum momento o vereador Stepan estava lá, nós estávamos discutindo as emendas, pareceres e tudo mais, nada foi apresentado. E outra, vereador Serri, e que eu tive a oportunidade de acompanhar essa semana, parte da entrevista do ex-governador Jaime Lerner, e que e hoje, né, tive a informação da publicação na sexta-feira do processo licitatório do sistema de transporte de nossa cidade, de interligação, enfim, algo que eu vou me debruçar, assumo aqui o compromisso de me debruçar para debatermos. Mas, inclusive depois no dia seguinte, no mesmo dia, vários ouvintes da Rádio CBN mandaram notícias porque viam que a Zona Oeste não estava amplamente contemplada. Mas eu quero deixar um alerta, vereador Paulo Serri, que não é reclamação, mas a defesa do dinheiro público, do dinheiro da população, que pertence a todos os cariocas e todos aqueles que aqui contribuem para a nossa cidade, para o desenvolvimento econômico, que no início dos anos 80, o Jaime Lerner, no então governo Brizola, que o hoje prefeito César Maia teve a oportunidade de conviver, traçou um projeto para o século XXI. E, se não me engano, concretamente, o que foi implementado em 1992, ao lado do terminal da estação ferroviária de Deodoro, o terminal rodoviário para fazer a integração das ferrovias com os ônibus, alimentando os bairros, loteamentos e conjuntos, principalmente da região AP 5.1, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, estendendo também, e que em 93 o prefeito, que aí está ao assumir e de lá para cá, nunca levou a cabo, que era a implementação do transporte articulado de massas pela Brasil e com o sistema ferroviário e os ônibus menores como alimentando os bairros. Concluindo, senhor presidente. E foi na gestão do senhor prefeito que as dragas lá tiveram, demoliram aquele terminal rodoviário para implantar lá o piscinão que tanto criticava, que poderia ser implantado ao lado dos conjuntos ali, presidente Getúlio Vargas, em Deodoro. Até melhor requalificando aquele equipamento da Conlube ali que vive no estado de degradação quase plena. Então, senhores vereadores, fica aqui, já nesse final de legislatura, aos senhores vereadores que pretendem compor a Comissão de Transporte nessa casa, que são aproximadamente, acho que 200 milhões de reais para esse projeto, licitar, enfim, e que precisa ser visto, porque eu particularmente já tive a oportunidade de ver esse filme, vereador Stepan, e o final dele não foi bom, porque se destruiu um equipamento público de 92, que foi abandonado, degradado, para a implantação de um outro, e agora temos novamente uma discussão que eu tenho certeza, e eu pretendo, que eu não sei se o ex-governador Jaime Lerner está como consultor, ou está como assessor, ou será um futuro secretário do prefeito César Maia, mas eu pretendo
levá-lo a Deodoro para que ele possa ver, depois de 23 anos a 22 anos, o que foi feito com uma parte do projeto dele. E esse processo licitatório foi publicado sexta-feira. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, fiquem aqui essas considerações importantes que eu acredito. E espero que o vereador Índio da Costa compareça hoje aqui ao plenário para que ele possa explicar aos vereadores se mudou, se nós vamos ficar aqui até o final do ano. Eu estou disponível. Se vamos ficar aqui em dezembro, como foi em 2006, não tem janeiro de 2006, vamos ficar aqui em janeiro de 2007, fevereiro, não tem nenhum problema. Mas as regras dos jogos, elas não podem sofrer essas alterações, porque aí é o rompimento de tudo que foi apresentado aqui nesta casa. É essa consideração e essa preocupação que eu trago aqui ao conjunto dos senhores vereadores. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa. Até às 15h40 está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento autoriza o senhor vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora da forma regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Francisco Almeida Silva, secretário municipal de Fazenda. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Carlos Henrique Ferreira. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, vereador Argemiro Pimentel. Requer a mesa diretora da forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao médico neurocirurgião Vicente Ferraz Timpone. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento, autoria, vereador Argemiro Pimentel. Quer a mesa diretora da forma regimental concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador Rogério Bittar. Que é a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano a Luiz Mendes, radialista esportivo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão do conjunto de medalhas esportivo pan-americano a Sérgio Cabral Filho, senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria do vereador João Cabral. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao professor Ronaldo Miranda Ardente. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria do vereador João Cabral. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão do conjunto de medalha do mérito esportivo pan-americano à professora Luísa Rosária Alves Marques. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria do vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à professora de Educação Física Evelyn Farias Siqueira. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano professora de Educação Física Ana Paula Peregrino Soares. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria senhor vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Wagner Paes Gomes. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria o vereador
Vereador S. Ferraz, que é a mesa diretora da Forma Regimental, concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Joyce Silva. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da Forma Regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Regis Martins. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Ronald Neri. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador S. Ferraz. São 10, requer a mesa diretora da Forma Regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à atleta Suzana Almeida. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Márcio Menezes. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da Forma Regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Lian Carlos da Rocha Oliveira. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta e professor de educação física Carlos Nazareno da Rosa Maia. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Argemiro Pimentel. Requer a mesa diretora da Forma Regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a campeã sul-americana de kickbox Yasmin Bezerra Dias. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Argemiro Pimentel. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao professor de kickboxer, vice-campeão sul-americano e tricampeão brasileiro, Antônio Carlos Dias. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora da Forma Regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa Hebraica Rio. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao Centro Cultural, Esportivo e Recreativo Monte Sinai. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano à Universidade Gama Filho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao Centro Cultural e Esportivo Israelita Adolfo Bloch. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da Forma Regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano para Paulo Fernando Rodrigues da Cruz, professor de educação física. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Márcia Cristina Moura Fernandes. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Marcel Henriques Maciel. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Ivaldo Brandão Vieira. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Marcelo Renato Amparo Medeiros de Castro. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano a Álvaro Roberto de Ávila Pires. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria, vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da Forma Regimental concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao Biratã Fonseca de Andrade. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento, autoria do vereador Renato Moura. Requer mesa diretora forma regimental a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao professor de Educação Física, Sandro José do Vale Caldas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira. Requer mesa diretora forma regimental, concessão da medalha de mérito esportivo pan-americana a Priscila Xavier da Silveira. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Ivan Moreira, requer a mesa diretora de forma regimental que seja cancelado o requerimento número 247/2005 de minha autoria, que originou a resolução da mesa diretora número 5355/2005. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Ivan Moreira, requer a mesa diretora, de forma regimental, a retirada em definitivo das seguintes preposições, na minha autoria, projeto de lei 1562-A de 99. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deixa eu só anunciar isso aqui. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Doutor Carlos Eduardo quer falar pela ordem, mas isso aqui é só para o senhor comunicar. A mesa dá conhecimento ao doutor plenário que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta. Redação final após ao projeto de resolução número 44/2006, de autoria da mesa diretora, Comissão Especial de que trata o artigo 346 do Regimento Interno e Comissão de Justiça e Redação, que estabelece procedimentos especiais, prazos e prerrogativas em relação à tramitação do PLC 25/2001, mensagem número 81 e dá outras providências. E a redação final aposta ao PL 2142-A/2004, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, dispõe sobre o cancelamento de licenças para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços por motivo de receptação e dá outras providências. Caso não sofra emendas de redação, serão consideradas aprovadas e irão a autógrafos, nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, vereador doutor Carlos Eduardo. Senhor, nosso presidente, Ivan Moreira, senhoras e senhores que estão nessa Casa de Lei, vereadores, funcionários, imprensa, dirigimos-nos a Vossa Excelência, senhor presidente, a fim de encaminhar o relatório final da comissão da CPI, instituída pela Resolução 1037 de 2006, destinada a apurar irregularidades nas relações entre a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e as empresas Comercial Milano Brasil Limitada e Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Limitada. Com 10 volumes anexados. Os anexos contêm a transcrição dos depoimentos prestados à CPI, as cópias das matérias jornalísticas selecionadas e as cópias dos documentos que deram suporte ao desenvolvimento dos trabalhos da comissão. Nessa mesma oportunidade, senhor presidente, estaremos transferindo para o local que Vossa Excelência designar a certidão de inteiro teor do processo administrativo 05/005-863 de 2004, que deverá ser remetida adicionalmente ao Ministério Público Estadual e à Delegacia de Polícia Fazendária. Como trata-se de um volume muito grande de papéis, compondo 14 volumes, todos guardados
no gabinete da vereadora Andréa Gouveia Vieira, relatora da CPI, solicitamos que Vossa Excelência determine a confecção dessas cópias pela gráfica da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Finalmente, senhor presidente, comunicamos que o vereador Paulo Serri, e a vereadora Silvia Pontes deverão apresentar voto em separado até o final do prazo da comissão, que se expira amanhã. Certos de termos cumprido a tarefa que nos foi designada, da melhor forma possível, aproveitamos o ensejo para renovar-lhes votos de consideração e apreço. Atenciosamente, vereador Dr. Carlos Eduardo, vereadora Andréa Gouveia Vieira, respectivamente, o presidente e o relator da CPI. E desta forma, senhor presidente, esperamos que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tenha dado uma resposta à sociedade, tenha feito um trabalho digno desta casa, ofertando à população e aos meios de imprensa o que está contendo este relatório. Desta forma, senhor presidente, esperamos também que, através desse relatório, se possa melhorar as condições da merenda escolar do Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Tempo permutado com o vereador Edson Santos, vereadora pela ordem, vereadora Andréa Gouveia Vieira. O presidente está perdido. Alô? Dando prosseguimento às palavras do presidente da comissão da CPI da merenda escolar, vereador Carlos Eduardo, eu gostaria de rapidamente fazer um resumo das principais ocorrências por nós detectadas durante o processo da CPI. Foram depoimentos, foram documentos que chegaram às nossas mãos. Eu quero agradecer o apoio de todos os que participaram da comissão, os 5 membros, e também a participação de todos os funcionários da Prefeitura que aqui vieram para se manifestar e responder às nossas questões. Em resumo, presidente, o que a CPI da merenda concluiu é que tanto a licitação para a merenda escolar em 2005, quanto o acompanhamento, a fiscalização da execução do contrato dessa licitação, ocasionaram um grande prejuízo aos cofres públicos dessa cidade. Por que chegamos a essa conclusão e por que esse número de 11 milhões que tem sido citado e que consta do nosso relatório? Porque, a partir dos depoimentos, a partir das análises, das planilhas de preços, dos preços ofertados pelos concorrentes a essa licitação, a partir da análise da planilha de preços da Controladoria Geral do município e a partir do resultado do primeiro pregão presencial ocorrido esse ano, um ano após a licitação, realizada em 2005, já se ganhou, já foi possível ganhar para o município uma redução de 11 milhões nos gastos com essa mesma merenda e com essa mesma compra de gêneros alimentícios. O que ficou claro, presidente, caros colegas, o que ficou claro nesta CPI, e isso está exposto no nosso relatório, e quem tiver a paciência e a curiosidade de ler o relatório verificará, porque a peça tem que ser vista no seu conjunto, tem que ser lidos os depoimentos,
tem que ser vistos os documentos que ali são reproduzidos, para que se tenha a noção de como um contrato de 75 milhões de reais para o fornecimento de merenda escolar foi tratado com, no mínimo, negligência, descaso, descuido. Em nenhum momento, nos 12 meses em que a imprensa já denunciava as irregularidades, já denunciava a má qualidade daquela mercadoria, principalmente das carnes e do frango que estavam sendo entregues, em nenhum momento a administração pública se manifestou de forma firme e vigorosa, como deveria ter se manifestado, caso tivessem realmente o interesse em preservar a merenda escolar, a qualidade da merenda e os recursos que estavam sendo investidos naquela merenda. O secretário de administração, vereador Índio da Costa, jamais poderia ter homologado uma licitação, presidente, uma licitação em que ele aceitou pagar 30% de preços, de diferença de preço pelo mesmo produto, sendo que ele estava pagando um preço maior para as escolas que ficavam mais próximas da empresa em Duque de Caxias, e menos para as que ficavam mais longe, o que colocou por terra o argumento de que a logística influenciava na diferenciação dos preços. Então, em busca do menor preço, dentro do princípio da licitação, que busca o menor preço com uma mesma qualidade do produto, o vereador Índio da Costa, então secretário de administração, jamais poderia ter homologado aquela licitação. Ele deveria ter cancelado e chamado outra concorrência e outras empresas que pudessem fazer outras ofertas. Um segundo fator que nos chamou muita atenção, o próprio secretário denunciou à época que teria havido formação de cartel. No entanto, ele não tomou nenhuma providência, não fez nenhuma denúncia contra a formação desse cartel. Pelo contrário, assinou o contrato com as empresas que ele estava acusando de serem formadoras do cartel. Então, presidente, por essas e outras provas documentais, depoimentos, a CPI está pedindo o encaminhamento do relatório final, assinado pelo presidente da comissão, por mim, relatora, pelo vereador Argemiro Pimentel. Estamos encaminhando o relatório para o Ministério Público Estadual, para que se apurem as responsabilidades pessoais dos administradores públicos, sejam responsabilidade civil e criminal, ao Ministério Público Federal, porque os recursos usados nessa licitação são recursos federais, que são também de responsabilidade de fiscalização do Ministério Público Federal, a Delegacia de Polícia Fazendária, que já tem aberto um processo de investigação de formação de cartel das empresas fornecedoras da merenda escolar e que está parado na mesa da delegada, porque há 1 ano espera que a Secretaria de Administração envie o inteiro teor do processo da licitação para que pudesse dar prosseguimento à investigação. E também a própria Prefeitura para que tome as medidas saneadoras e também abra os seus inquéritos e as suas sindicâncias para apurar as responsabilidades e, principalmente, para reforçar a necessidade da mudança na fórmula da contratação e da licitação da compra da merenda escolar. O Tribunal de Contas do município, evidentemente, é o órgão que também deve receber esse relatório para que possa, com mais documentos, com mais informações, com mais depoimentos, retomar a primeira inspeção que realizou
no contrato da merenda escolar, evidentemente com todas as limitações que tem o Tribunal de Contas do município, que não pode pedir, solicitar, nem tomar depoimentos de órgãos, entidades ou pessoas que estejam fora da administração pública. Por isso, a inspeção do Tribunal de Contas do município fica muito restrita e, por isso, a importância de uma CPI, que vai além do que está guardado dentro da administração pública. Também quero lembrar que na introdução do relatório fica muito claro, a CPI não julga, a CPI não julga. A CPI levantou todas as irregularidades, os indícios, as provas, os depoimentos, tirou as suas conclusões e quem vai levar adiante o processo, abrir o inquérito, indiciar, são os órgãos e as entidades para as quais nós estamos remetendo e pedindo a remessa desses documentos, até que se chegue à Justiça e a Justiça, então, tome a sua decisão final. Eu fico bastante satisfeita de termos concluído essa CPI no prazo, até com um dia de antecedência, e também muito satisfeita por termos chegado, eu acredito, com um relatório muito consistente. Mas devo dizer, presidente, que faço isso com muita tristeza também, com bastante tristeza, porque não é com alegria que se condena uma secretária de Educação. Não condena, não é culpa, mas que se chama atenção para uma série de fragilidades, no mínimo, encontradas dentro do dia a dia e das rotinas da Secretaria de Educação, assim como dentro das rotinas da Comissão de Licitação, da Secretaria de Administração. Eu acredito que sejam 15 anos de um governo que já está cansado. Fadiga de material também causa esse tipo de coisas. Mas isso não nos impede, pelo contrário, nos obriga a ir adiante, que é esse o nosso dever, é esse o dever do vereador, de fiscalizar, de ir a fundo nas denúncias que aparecem e dar uma satisfação ao cidadão. É esse o nosso objetivo. Nós respondemos ao cidadão que nos elegeu e que nos colocou aqui nessa casa. Muito obrigada. Pela ordem, o vereador Paulo Serré. Tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, apenas para comunicar aos vereadores presentes que, na condição de membros da CPI, que estava a ser comentada pelos vereadores, presidente e relator, eu e a vereadora Silvia Pontes estamos encaminhando à mesa o nosso voto em separado, solicitando a sua publicação e depois nós trataremos de encaminhá-lo ao Ministério Público por iniciativa nossa, na medida em que a mesa apenas encaminha o relatório principal, final da CPI. Mas nós achamos que é importante que o Ministério Público possa confrontar as duas visões diferentes que os dois relatórios espelham, que os dois relatórios retratam. Um relatório consubstanciado, um relatório sério, porém sereno, onde nós sugerimos ao Poder Executivo uma série de medidas que atualizem seus procedimentos, que melhorem os procedimentos da Secretaria de Administração e da Secretaria de Educação diante de algumas fragilidades que foram detectadas no âmbito dessa CPI. Nós ontem fizemos a reunião de leitura e avaliação do relatório e sentimos a necessidade de fazer um voto em separado, concordando em muitos pontos do relatório, que até tocamos no nosso voto em separado,
que dizem respeito à necessidade de alguns reposicionamentos no tocante à fiscalização, enfim. Mas o relatório em separado ele se baseia fundamentalmente na natureza das dificuldades que nós aqui detectamos ao longo das oitivas. Em nenhum momento, em nenhuma oitiva, em nenhuma audiência, foi suscitada qualquer dúvida, qualquer possibilidade de dúvida sobre a posição do secretário de Administração, vereador Índio da Costa. O próprio relatório do Tribunal de Contas é inteiramente favorável aos atos praticados pelo secretário de Administração no âmbito daquela licitação. O relatório do Tribunal de Contas é inteiramente favorável. Não faz um senão. Não há nenhuma razão para hoje se comparar os resultados do pregão presencial com o modelo utilizado naquele ano, porque naquela época o pregão presencial ainda não poderia funcionar. A prefeitura ainda não está preparada tecnicamente para, em 2005, fazer com que o pregão presencial fosse a modalidade utilizada. E mais, discordo fundamentalmente de que o secretário Índio da Costa deveria ter anulado aquela licitação. Ele não poderia ter cometido uma irresponsabilidade dessa. Se ele tinha pareceres do Tribunal de Contas que referendavam todos os seus atos, desde o lançamento do edital até o término da licitação. E o secretário não poderia cometer um gesto que aqui, em depoimentos que eu ouvi, houve empresas aqui que defenderam a anulação da licitação e disseram que lutaram pela anulação para que pudesse ser feito um contrato emergencial prorrogado. Então, a anulação da licitação era o que queriam algumas das empresas que aqui compareceram para depor. Porque se anulada a licitação, a alternativa seria um contrato emergencial, a prorrogação do contrato ou o desabastecimento da rede, o que seria uma irresponsabilidade intolerável por parte da administração pública. Portanto, o secretário Antônio Pedro Índio da Costa, o vereador Índio da Costa, pautou-se pelas normas da boa administração e nós fazemos questão de frisar isso no relatório que aqui fizemos, em separado, eu e a nobre vereadora Silvia Pontes, e que estamos agora entregando à mesa diretora, solicitando a sua ampla divulgação, a sua publicação, para que posteriormente possamos decidir pelo seu encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Eram essas minhas palavras e agradecer a Vossa Excelência a tolerância com o tempo. Pela ordem, vereador Edson Santos. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os desvios ocorridos, né, na aquisição e distribuição das merendas no município do Rio de Janeiro, e dizer que eu acho que esse relatório certamente vai contribuir para que a prefeitura ela tenha mais zelo na condução, na administração de algo que, na minha opinião, de grande importância para a cidade, porque trata da alimentação de criança. E nós temos informação e a convicção que em muitas situações a merenda escolar ela tem um papel de garantir a alimentação, né, de parcela da população de nossa cidade, cujas famílias têm dificuldade, né, de se manter, de adquirir, de ter condição de garantir a sua sobrevivência e dos entes
a ela ligados, principalmente as nossas crianças. Então, acho que essa CPI, no limite, ela vai contribuir para que a Prefeitura tenha mais zelo no trato, né, da aquisição de merendas, né, um cuidado maior e um carinho maior com isso, que é muito caro, né, as crianças carentes do município do Rio de Janeiro, que é exatamente a alimentação. Acho que há uma dupla responsabilidade, a responsabilidade da família e do Estado, né, através das escolas, da rede pública, né, de educação, em garantir, né, uma alimentação, né, de qualidade às crianças de nosso município, né? Por isso eu parabenizo, e nomeadamente aqueles que contribuíram para que o relatório saísse com essa qualidade. O vereador Carlos Eduardo, que presidiu a comissão, e a vereadora Andréa Gouveia, e a vereadora Andréa Gouveia, que elaborou o relatório, e o vereador Argemiro Pimentel, que sustentou, que deu condição que esse relatório se transformasse no relatório da comissão parlamentar de inquérito. Então, esse é um ponto, apenas cumprimentando e confraternizando com esses companheiros. O segundo ponto, senhor presidente, que eu queria levantar, é que eu acho que quanto mais a Prefeitura mexe no trânsito, no transporte da cidade do Rio de Janeiro, mais piora, mais caótica fica a situação de circulação da população de nossa cidade. Foi publicado, sexta-feira, um edital para a implantação de corredores em nossa cidade, um edital da ordem de 300 milhões de reais, estabelecendo corredores exclusivos, estabelecendo, né, um sistema de embarque e desembarque, né, do usuário do sistema de transporte coletivo, bastante diferenciado do que é hoje, muito parecido com o que é Curitiba. Eu diria, inclusive, de uma forma tardia, porque, ao verificar a população de nossa cidade, né, uma mega cidade, e nós estarmos aqui adotando, né, mecanismos implantados em Curitiba na década de 80, na verdade, revela um atraso e uma pouca, né, disposição da Prefeitura em tratar com seriedade a questão do transporte, a questão da circulação da população carioca na cidade do Rio de Janeiro. E mais, o que revela essa falta de seriedade é dizer que esse edital está vinculado aos Jogos Pan-Americanos. Ora, um edital que é publicado sexta-feira que passou, em dezembro. Ele vai ser instrumento de implantação de um novo modo de circulação da população carioca, tendo em vista os Jogos Pan-Americanos? Tem um edital, depois tem o contrato que será celebrado, tem todo um trâmite burocrático, né, a ser percorrido, que certamente, senhor presidente, a implantação, né, desse mecanismo em nossa cidade vai começar depois dos Jogos Pan-Americanos. Mas me parece que a Prefeitura ela faz esse jogo de cena apenas para satisfazer a sociedade, dar uma satisfação à sociedade de que está fazendo alguma coisa. O prefeito César Maia governa essa cidade desde 1992, com um intervalo de 2 anos da sua briga aí com o prefeito Luiz Paulo Conde. E a situação de transporte em nossa cidade é cada vez pior, né? O sistema de transporte público em nossa cidade é cada vez mais caótico, se revela cada vez mais incapaz de atender ao conjunto da população. Chegaremos a um ponto de que aqui nós não teremos nem ônibus mais circulando, na medida em que a competição predatória se dá. Em nossa cidade, hoje, vans e Kombi competindo, né, com os ônibus, que é o sistema de transporte público em nossa cidade, que, pelo grau, né, de disputa, pela forma como a disputa se dá, vai acabar inviabilizando. Assim como os ônibus e lotação inviabilizaram os bondes de nossa cidade, as vans vão acabar inviabilizando os ônibus por conta, né, da ausência do poder público no que se refere ao planejamento do sistema de transporte de nossa cidade, tendo em vista o atendimento das necessidades maiores da população carioca. Então, esse é um ponto que eu queria
solicitar ao conjunto de parlamentares dessa casa, não estarei aqui, infelizmente, para acompanhar isso, mas que verificasse, viu, vereador Eliomar Coelho, esse edital, né, de licitação que foi publicado no Diário Oficial, né, de sexta-feira passada, contendo, assim, modificações radicais no sistema de transporte público da cidade do Rio de Janeiro. O outro ponto, senhor presidente, que vem em decorrência a isso, e o presidente Ivan Moreira deve estar vivendo essa situação, é o caos implantado, né, no centro da Taquara, pela intervenção da prefeitura ali naquela região, desviando o trânsito da Taquara de uma forma tão irracional que piorou de sobremaneira o trânsito ali no centro da Taquara, que já era um trânsito difícil. Agora ficou um trânsito caótico. Senhor presidente, chega ao nível da prefeitura ter desviado o trânsito, dizem até que é para atender a uma fábrica, a um depósito da Coca-Cola que foi implantado ali no início, né, da Estrada dos Bandeirantes, e que provoca um verdadeiro cruzamento daqueles que querem se dirigir para o bairro da Curicica, para a área da Colônia, que tem que fazer verdadeiros malabarismos para passar de uma faixa da rua da Estrada do Guerengue para outra, para poder acessar o desvio que vai levá-los tanto à Colônia quanto à Curicica. Então, senhor presidente, eu não entendo, efetivamente eu não entendo. Não entendo o comportamento do prefeito César Maia, não entendo o comportamento da área de trânsito da prefeitura. Um domingo, de uma forma desavisada, chegou lá uns caminhões, né, do Paraná, com placa do Paraná, um pessoal que não é do Rio de Janeiro, fazendo desvio do trânsito lá em Jacarepaguá. Eu fui perguntar a que devia-se essa mudança, mas por conta da terceirização nesse setor, as pessoas não sabiam informar. Por que mudou o trânsito da Taquara daquela forma, fazendo com que ruas secundárias hoje passem a ter um trânsito muito pesado. Um trânsito muito pesado e que poderá ocasionar acidentes graves ali naquela região de Jacarepaguá. Então, senhor presidente, eu quero aqui lamentar, em nome dos moradores, né, de Jacarepaguá, as intervenções nefastas da prefeitura no que se refere à circulação das pessoas na região da Taquara. Caótica foi a intervenção da Sete Rio, da Secretaria Municipal de Transporte, no desvio do trânsito ali naquela região. Ali perde o comércio do centro da Taquara, perde com isso, porque na medida em que o trânsito fica com esse nível de dificuldade, as pessoas vão buscar shoppings e outros locais para fazerem suas compras, né, para fazer o comércio. E, na verdade, os comerciantes da Taquara estão perdendo muito por conta do abandono da prefeitura, por conta do abandono e da forma, eu acho que, inclusive, desrespeitosa com que a prefeitura atua ali naquela região, porque as modificações ali feitas mereceriam, no mínimo, uma convocação da prefeitura a fim de discutir de uma forma democrática, de uma forma participativa, né, com os comerciantes, com os usuários, com os moradores da Taquara, o impacto que essa medida teria ali naquela região. Eu sugiro, inclusive, ao conjunto de parlamentares dessa casa que visitem, porque o desvio é para passar exatamente na frente da fábrica da Coca-Cola. Na frente da fábrica da Coca-Cola. Pode ser que eu esteja enganado, mas o dizer popular, né, as conversas do povo que mora ali naquela região, está falando assim, olha, nós estamos sofrendo porque a prefeitura quis atender a Coca-Cola, possibilitando o acesso, né, dos caminhões da Coca-Cola com mais facilidade ao seu pátio de estacionamento. Por isso eu quero aqui lamentar e solicitar ao prefeito, se o prefeito estiver assistindo a essa sessão, que está, na medida em que aqui foi tratado algo assim de grande importância, que é a questão da merenda escolar, dessa CPI, que certamente terá desdobramento em nível do Tribunal de Contas do município e acredito até em nível do Ministério Público da cidade do Estado do Rio de Janeiro. Espero que o prefeito, ao estar ouvindo essa sessão, chame o secretário municipal de transporte, chame o pessoal
da Sete Rio, no sentido de corrigir essa distorção que está causando assim, uma dificuldade muito grande de circulação da população que mora ali em Jacarepaguá e que precisa passar pelo centro da Taquara. Então, é isso que eu tinha a colocar, senhor presidente, e agradeço. Com a palavra pela ordem, a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Presidente, eu pensei muito antes de me decidir a trazer esse assunto ao plenário dessa casa, mas é algo que está me incomodando desde o fim de semana, quando eu li no Globo a reportagem sobre as milícias que estão tomando conta das comunidades desse município. E mais me chamou a atenção o fato de que todas as informações, aparentemente, são prestadas pelo prefeito César Maia, que admite, e na matéria, ter um estudo com o levantamento desses acontecimentos. Eu creio que, como uma autoridade pública, prefeito dessa cidade, corresponsável pela segurança e pela legalidade do nosso dia a dia, da nossa rotina, o prefeito precisa de explicar melhor que estudo é esse. Eu estou encaminhando hoje um pedido de requerimento para que o prefeito envie a essa casa uma cópia desse trabalho. E também pergunto ao prefeito se ele tomou as medidas cabíveis que se exige de uma autoridade quando sabe, tem conhecimento e conhecimento tão profundo sobre o que se passa na vida dessas comunidades carentes. Eu quero saber se ele fez a denúncia, se ele fez a denúncia que ele deve fazer às autoridades competentes, às autoridades de segurança. Afinal de contas, esse relatório é do gabinete militar do prefeito. Deve ter sido feito com recursos, inclusive, públicos, dos contribuintes. Então, não só é preciso que nós saibamos exatamente do que se trata isso, como é preciso cobrar do prefeito que ele comprove a ação tomada de fazer a denúncia dessas ilegalidades junto aos órgãos de segurança. É preciso saber se ele fez essas denúncias, se ele entregou esse relatório à Secretaria de Segurança, à Polícia Federal do Rio de Janeiro, seja lá ao órgão que ele deve saber aonde, a Justiça, o Ministério Público. É preciso, não é possível que a gente leia nos jornais toda essa história, inclusive com nomes que o prefeito adora dar, os estudos que ele faz, ação protetora, autoprotetora da comunidade, ele já denominou os núcleos. É uma coisa muito esquisita. Ele insinua que tem políticos que estão por detrás disso, diz que não pode dar os nomes, quer dizer, coloca todos os políticos sob suspeita. Eu acho isso uma coisa muito grave e eu peço, por uma razão muito simples, porque sejam os traficantes, sejam as milícias armadas, continuam sofrendo as pessoas pobres das comunidades do Rio. São elas que continuam massacradas, que continuam sob a opressão das ilegalidades, seja de um lado, seja do outro. Muito obrigada, presidente. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 144 de 2005, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que obriga que todos os túneis executados no município do Rio de Janeiro sejam com um traçado rodometroviário e determina outras providências. Terminais liberados. Projeto, a presidência esclarece que se trata de um veto ao projeto de lei 144 de 2005, conforme já consta nos painéis.
Antes de encerrar, a presidência lembra aos senhores vereadores que ocorrerá hoje às 18h30, realização de entrega de medalha do Conjunto de Méritos Pedro Ernesto ao senhor contra-almirante da Marinha Brasileira, Celso Barbosa Montenegro, por iniciativa do nobre vereador Argemiro Pimentel. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Patrícia, não deu, hein?